Com a palavra, o profissional de fiscalização do CRT-RN, João Esdras Torres, para falar sobre os tipos de TRTs e a resolução 55. Boa tarde a todos. Morte. Estamos aqui conversar um pouco sobre os tipos de TRT que o profissional técnico ao longo da sua pode vir ter necessidade de emitir. Vamos explorar o tema tratando da resolução 055, que é a resolução que fala sobre os termos de responsabilidade técnica. Documento esse que o profissional tem por obrigação emitir a realização de suas atividades profissionais. O primeiro termo de responsabilidade técnica, explorar um pouco, é o termo de responsabilidade técnica de cargo ou função. Esse tipo de TRT que o profissional deve emitir quando ele assume uma atividade profissional como técnico industrial. Essa atividade pode ser desempenhada tanto na iniciativa pública como na iniciativa privada, profissional estando admitido para exercer a sua atividade como técnico industrial em qualquer uma de suas habilitações, ele tem por obrigação emitir o termo de responsabilidade de cargo e do profissional. Esse termo de responsabilidade, enquanto o profissional estiver vinculado àquela organização, instituição, órgão ou empresa, ela está válida. Ela se faz necessário ser substituída quando o profissional está exercendo sua atividade e, de repente, ele acaba sendo modificado dentro de uma função. Ele é um técnico e, de repente, ele passa a assumir uma função de coordenação, de supervisão, então ele teve uma ascensão, a função dele continua, ele exerce a atividade como técnico, só que num estágio, numa instância mais elevada. Então, essa TRT é por obrigação. O profissional está atuando como profissional técnico em qualquer empresa da iniciativa pública ou privada, qualquer órgão, ele tem que emitir o TRT de cargo e função. Então, nós chamamos a atenção dos profissionais que trabalham como empregados para que façam a sua TRT de cargo e função. É uma obrigação, é a maneira que o profissional tem de demonstrar ao Conselho que ele está atuando no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, aonde ele exerce a sua atividade profissional. Algumas vezes, os profissionais indagam se, uma vez tendo o TRT de cargo ou função, ele precisa emitir o TRT de obra e serviço. É interessante que nós separemos as duas modalidades de TRT. A TRT de cargo e função, o profissional emite quando ele está vinculado a uma empresa ou órgão e, ao mesmo tempo, quando ele assume a responsabilidade técnica por uma empresa. São as duas situações em que ele emite o TRT de cargo ou função. Porém, para que ele realize obra ou serviço, ele já se enquadra em uma outra modalidade de TRT, que é o TRT de obra ou serviço. Então, o fato de ter o TRT de cargo ou função não exime do profissional de emitir a TRT de obra e serviço, que é uma TRT onde ele responsabiliza-se pela responsabilidade técnica do serviço ou da obra que ele irá executar. Além dessas duas modalidades, que são as modalidades mais comuns, existem algumas outras modalidades, como, por exemplo, o TRT derivado. Qual é a funcionalidade do TRT derivado? Para que ele serve? Nós temos duas situações. Nós temos os profissionais que foram oriundos do sistema CONFEA-CREA
profissionais que já atuavam no mercado de trabalho e que migraram para o novo sistema, CFT, CRTs. E tem a outra realidade daqueles profissionais que começaram a atuar, né, já no novo sistema. Aqueles profissionais que já atuam a partir do novo sistema, eles já emitiram o TRT de cargo ou função. Mas para os profissionais que começaram a atuar ainda na época do antigo sistema, eles podem fazer o TRT derivado, que tem como finalidade trazer para o novo sistema, tá certo? As informações contidas no sistema anterior, né? Porém, na hora do preenchimento desse TRT no sistema, ele tem que seguir o mesmo padrão do TRT, da RT que foi emitida na época do sistema anterior, do sistema antigo. Existe também a modalidade do TRT extemporâneo. O profissional técnico ele tem que estar consciente que toda obra ou serviço que ele vai realizar, ele tem que emitir o termo de responsabilidade técnica, o TRT de obra e serviço. Porém, esse termo tem que ser emitido antes do início da execução de qualquer obra ou serviço. Por quê? Porque a partir do momento que a obra ou serviço é iniciado, o profissional tem que estar de posse desse documento, devidamente validado, não em forma de rascunho, mas o documento devidamente validado, e, ao mesmo tempo, assinado, tanto pelo profissional como pelo contratante. Essas situações é que fazem com que o documento esteja devidamente válido para que o profissional possa executar suas atividades. E o que é que ocorre? Às vezes o profissional realiza o serviço e não está portando o TRT. Amanhã ou depois, por uma exigência, né, situações adversas, ele precisa emitir esse TRT. É o que nós chamamos de TRT extemporâneo. É um TRT fora do prazo, emitido fora do prazo. Existem algumas situações, por exemplo, o profissional vai emitir esse TRT extemporâneo. Ele precisa estar consciente de que, primeiro, ele está emitindo um TRT fora do prazo. Então, ele vai ter que pagar uma taxa, uma multa, justamente pela emissão fora do prazo, além da taxa do próprio TRT. Então, há uma penalização pelo fato do profissional não ter cumprido essa obrigação dele de gerar o TRT no prazo correto. Nós queremos, além disso, colocar algumas peculiaridades em relação, por exemplo, aos TRTs. Existe uma modalidade de TRT que ela foi criada justamente para o atendimento durante o período da pandemia, né? Até que seja validado o estado, né, de situação da pandemia, esse TRT é válido, porém ele é aplicável apenas a algumas habilitações profissionais. Por exemplo, o técnico em eletrotécnica, o técnico em mecânica, o técnico em eletromecânica, o técnico em ar-condicionado, que é a TRT solidária. Na nossa realidade do exercício do dia a dia, nós já nos deparamos com algumas realidades de profissionais emitindo TRT solidário. Só que uma primeira característica do TRT solidário é que o serviço foi feito de maneira solidária, ou seja, não houve cobrança de valor. Por isso que o profissional se torna isento da taxa de TRT, e ele passa a se chamar um TRT solidário. Tem um exemplo. Vamos supor que eu sou profissional técnico em eletrotécnica, faço manutenção num grupo gerador de um hospital. De repente, nesse momento de pandemia, eu recebo uma ligação do hospital pedindo para que eu vá fazer uma manutenção, só que essa manutenção o hospital não vai ter condição de me remunerar por ela. Mas, em atenção, até porque eu faço a prestação do serviço, eu vou atender a necessidade do hospital. Então, eu não recebi nada pelo serviço eu não vou receber nada pelo serviço que eu vou executar. Porém, eu preciso do termo de responsabilidade técnica. Então, nessas condições, eu faço o TRT solidário, por quê? Porque não vai haver pagamento, e aí o TRT não será tarifado. Porém, se eu, como profissional, emito esse TRT, né, como solidário, em uma situação que realmente eu recebi, descaracterizou toda a situação. E o profissional é passível de punição, assim como o TRT, ele é invalidado, ele é tornado nulo, porque realmente não houve a caracterização da situação solidária. Então, nós chamamos a atenção aos profissionais, o cuidado para a emissão desse tipo de TRT.
ele é específico para o atendimento de chamados de unidades hospitalares, sejam da rede pública como da rede privada. Tá? Existem algumas situações, né, em que o profissional ele pode emitir, tá certo, os TRTs em conjunto com outro profissional, seja da sua habilitação ou seja de uma habilitação que seja necessário o envolvimento, né? São duas modalidades. Você tem o TRT de equipe e o TRT de coparticipação. O TRT de coparticipação é um TRT em que o profissional ele vai trabalhar em conjunto com o profissional da sua mesma habilitação. Então, existe um profissional que assume a responsabilidade, né, maior pelo serviço, e eu vou apenas coparticipar desse serviço. Então, eu assumo uma corresponsabilidade, mas esse TRT é emitido apenas na situação da mesma habilitação profissional. 2 técnicos em eletrotécnica, 2 técnicos em mecânica. Então, eu tenho um TRT que eu vou utilizar como corresponsabilidade. Eu vou participar junto com um colega de mesma habilitação. Eu tenho outra situação que é o TRT, que trata da situação de um trabalho de equipe, que é o TRT de equipe. É quando eu vou envolver vários técnicos com habilitações distintas. Eu vou precisar ter uma participação de técnicos de outras áreas, um técnico em edificações, técnico em mecânica, e vão estar em conjunto trabalhando com a mesma objetividade, o mesmo objetivo, mas eu vou ter que envolver esses profissionais. Então, eu faço o TRT de equipe. Então, é importante frisar para os profissionais a responsabilidade que eles devem ter na emissão dos TRTs. Nós temos encontrado algumas situações naquilo que tange a situação de TRT de obra e serviço principalmente. Por quê? Porque alguns profissionais têm feito substituição de TRTs. E, às vezes, a gente tem que ter um certo critério, uma certa criteriorização na emissão desses TRTs. Por quê? Porque os profissionais, muitas vezes, pegam um TRT de um serviço que, de repente, inicialmente ele foi contratado, ele emitiu esse TRT, só que de uma hora para outra o contratante desistiu do serviço. O profissional, na hora da desistência, ele tem que fazer o cancelamento do TRT. Por quê? Porque o TRT não foi, de fato, utilizado. Mas, algumas vezes, o profissional deixa o TRT no sistema e, numa ocasião que ele é contratado para um novo serviço, ele vai e utiliza aquele TRT. O TRT de substituição ele pode ser utilizado, né, para substituição, e existe uma certa criteriorização para que você possa fazer essa substituição. Porém, muitas vezes o profissional troca todas as informações do TRT de substituição e faz com que esse TRT, entre aspas, seja validado. Então, a gente chama a atenção que é possível fazer a substituição do TRT. Você pode alterar o contratante, você pode alterar, né, as informações pertinentes ao local de obra e serviço, e pode acrescer atividades, né, alterar atividades, tá certo, referentes à parte técnica, né, à ordem técnica do serviço. Né. Porém, é necessário ter a consciência de que, muitas vezes, o profissional faz a substituição, altera totalmente as atividades que estão sendo colocadas no TRT, né, e isso realmente não é possível. Nós temos nos deparado com algumas realidades que faz com que nós notifiquemos o profissional e cancelemos o TRT. Por quê? Porque o profissional faz alterações que realmente, pela resolução que trata sobre o assunto, que é a resolução 069, ele descaracteriza totalmente, tá, essa TRT. Uma outra modalidade de TRT que existe é a TRT múltipla mensal. E nós queremos chamar uma atenção para o profissional em relação a essa TRT. A TRT de múltipla é uma TRT que ela é utilizada quando o profissional tem vários contratos de pequeno valor e pode agregar todos esses contratos em uma única TRT.
mas existem uns critérios a serem seguidos. Por exemplo, o contrato individual não pode ultrapassar o valor de R$ 2.000. O valor total da TRT, ela não pode ultrapassar o valor de R$ 10.000. Né? E eu só posso inserir, no máximo, 50 contratos por TRT múltiplo. Na prática, nós temos nos deparado com algumas realidades da seguinte maneira. O profissional, às vezes, realiza serviços em vários estados da federação. E aí, ele gera a TRT múltipla, englobando vários estados, o que não é permissível. Ele pode fazer uma TRT múltipla de atividades que ele realiza dentro de um estado único da federação. Vamos supor, eu sou profissional e eu tenho serviços na Paraíba, no Ceará, no Rio Grande do Norte, por exemplo. Então, se eu atendo vários clientes na Paraíba, atendo vários clientes no Rio Grande do Norte, atendo vários clientes no Ceará, eu tenho que fazer uma TRT múltipla para cada um desses estados. Eu não posso pegar uma TRT múltipla no estado do Rio Grande do Norte e agregar serviços que eu fiz na Paraíba, serviços que eu fiz no Ceará. Cada estado emite-se uma TRT múltipla. Okay? Então, nós queremos destacar a importância do profissional atentar para esse detalhe. Né? E uma coisa que nós temos percebido no decorrer do exercício da atividade de fiscalização é que o profissional tem que ser mais leitor. Né? Muitas vezes o profissional exerce a sua atividade e denota para a gente que não tem o conhecimento das atividades que são pertinentes ao seu exercício profissional. É importante frisar que nessa migração de conselhos, nós tivemos uma grande vitória, eu assim considero, porque também sou profissional técnico, o fato de termos hoje habilitações com atribuições, com prerrogativas. Né? Mas é necessário que o profissional se estimule a ler as suas resoluções e a conhecer o exercício das suas atividades, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Né? A gente, infelizmente, tem que cumprir os ossos do ofício, porque o conselho tem a finalidade de orientar, de educar né, os profissionais. Mas a gente precisa que o profissional ele também trabalhe reconhecendo a sua limitação. Até onde eu posso atuar, até onde vai a minha habilitação de atuação, até onde eu posso explorar a minha habilitação. Então, nós chamamos a atenção para que o profissional lembre-se sempre, até um serviço de consultoria, se eu sou chamado como profissional técnico para prestar uma consultoria, é responsabilidade minha emitir um TRT. Eu fiz um serviço, uma prestação de serviço. Se eu fui dar uma consultoria, eu vou ser pago por aquele serviço de consultoria, é responsabilidade do profissional. O TRT, ele é uma garantia para o profissional daquilo que ele fez, daquilo que ele realizou. Por isso que a gente tem sempre orientado os profissionais a preencher os seus TRTs, colocando né, de maneira criteriosa as atividades que realmente, de fato, ele realizou. E mesmo no sistema, quando ele vai fazer a emissão do TRT, ele tendo lá as atividades, ele tem um campo de descrição, que é onde vai as observações, onde ele pode descrever com maior detalhes o que é que de fato ele realizou. Porque muitas vezes o profissional relata uma atividade e a gente fica tentando entender e compreender o que o profissional quis explorar né, com aquele registro que ele fez daquela atividade. É importante uma descrição para que nós possamos interpretar, porque muitas vezes o pensamento leva à notificação do profissional por uma atividade que inicialmente se considerou que ele não teria competência, e a gente notifica para que ele possa explicar por que realmente ele realizou aquela atividade. Né? E muitas vezes o profissional diz, não, a atividade que eu realizei foi essa. Aí a gente vai analisar realmente a coerência daquilo que ele realmente fez, se está dentro das atribuições. Então é importante o profissional ter essa consciência. Então nós queremos deixar aqui esclarecido a importância do profissional, lembrando sempre, TRT de cargo e função, obrigação de todo profissional técnico para que ele possa exercer a sua atividade, independente de estar
contratado pela iniciativa pública, pela iniciativa privada, ocupou o cargo, ocupou a função, ele tem que emitir o TRT de cargo ou função. Responsabilidade da emissão do profissional. Recolhimento de taxa da TRT de cargo ou função. É uma responsabilidade que, de acordo com a resolução 055, o contratante é responsável pelo recolhimento da taxa do TRT. Lembrando sempre outra coisa importantíssima. Obra e serviço. O profissional emitiu o TRT de obra e serviço. Responsabilidade que ele não pode se eximir. E a TRT tem que ser feita, emitida, antes da execução do serviço. O profissional tem que portar o documento de responsabilidade técnica na obra, no serviço que ele está realizando, que ele está executando, ele tem que estar com o termo de responsabilidade técnica junto com ele. Fiscalização chegou, um dos primeiros documentos que ela vai solicitar, o documento de responsabilidade técnica, o TRT. E o profissional tem que estar consciente de que ele precisa realizar suas atividades e a forma como ele tem de oficializar isso é o TRT. Então, ele tem que portar. Então, nós queremos deixar esclarecido aos profissionais da importância, né, da emissão. O setor de fiscalização ele está disponível, né, para esclarecer, tirar dúvidas, orientar o profissional. Né. Nossa equipe tem se voltado a essa orientação. Né. Uma coisa assim, um parênteses que a gente pode abrir é que nós temos recebido muitos elogios de profissionais técnicos e eles até desabafam, né, que agradecem o atendimento que nós estamos prestando a eles, porque na época do antigo conselho, do antigo sistema, não havia aquela atenção mais voltada para o técnico. Né? E hoje nós estamos dedicando, né, tudo que nós podemos em favor do técnico industrial. Né? E nosso objetivo é fazer com que a categoria cada vez mais prospere. Na live de ontem, né, foi abordado isso pelo reitor, né, do IF, do Instituto Federal, do qual eu fui aluno, né, e me orgulho muito que ele colocava da importância do ensino técnico. Né, e a tendência no nosso país é que esse ensino técnico se prospere, evolua. Ele vai ter, nós estamos aí com essa evolução das energias renováveis, né, no nosso estado o potencial de energia solar, de energia eólica, é muito grande. E isso vai demandar muita mão de obra técnica. E por isso nós precisamos, né, que os profissionais tenham a consciência de que precisam assumir suas responsabilidades enquanto profissional, ter os seus TRTs, né, portar o seu TRT de cargo e função, de obra e serviço, para que assim possam praticar o exercício da sua atividade de maneira correta, adequada, sem correr o risco de serem penalizados. Tá? Então, nós agradecemos a participação dos profissionais técnicos, estamos à disposição do setor de fiscalização do CRT para o esclarecimento de dúvidas, quiserem nos questionar a respeito de alguma dúvida, de algum esclarecimento, vamos estar sempre à disposição do profissional.